Amigos do Mosaico, é com um enorme prazer que nós temos hoje a oportunidade de entrevistar a Ilan Goldfein, que enquanto era presidente do Banco Central, infelizmente não tinha agenda para a gente poder conversar um pouquinho, para vocês poderem conhecê-lo. Ilan, muito obrigado por encontrar um espaço justamente para conversar com o pessoal do Mosaico. Eu vou começar diretamente lhe fazendo uma pergunta ligada ao seu trabalho. Você se formou em economia, fez doutorado nos Estados Unidos e, notoriamente, a sua paixão é por política pública. Confere essa impressão minha? Não, na verdade, eu participei no setor público, no setor privado, na academia, também tive participação em órgãos internacionais. Então, acho que a minha carreira teve participação em governo público, mas também teve no setor público. No setor público, trabalhei em banco, trabalhei em fundo, também em universidades, em academia. Enfim, é que minha área é uma área de macroeconomia, que lida com os grandes agregados da economia, inflação, desemprego, crescimento. E aí a política pública é o natural, de você lidar ou fora do governo ou dentro do governo. E dentro do governo a gente sempre teve disposição de falar com todo mundo. É uma pena que não pudemos falar antes, mas eu sempre tive agenda para todo mundo. Não tem dúvida. O Banco Central pode ser responsabilizado pelo desemprego, pela crise econômica e tal, ou ele, na verdade, tem os remédios para cuidar disso? O Banco Central é mais o remédio do que o problema. Na verdade, o problema acaba acontecendo, de um lado, no lado fiscal, quando há um excesso de gastos, como veio do passado, a dívida cresce muito, aí você, depois que cresce muito, tem que controlar muito, acaba gerando uma recessão, e o Banco Central tem que ir lá e tentar ajudar a sair. Na verdade, o Banco Central, o papel principal é controlar a inflação. E controlando a inflação, ele gera mais segurança. Com mais segurança, você consegue ter mais investimento. Interessante. O Banco Central, para quem acompanha só por alto o noticiário, tem sempre uma espécie de um adjetivo que vem do lado, independente. Então, há uma discussão sobre se o Banco Central deve ser independente, se ele não deve ser. E a impressão que eu tenho do lado de cá do jornal é que os governantes, eles, vamos dizer assim, eles meio de maneira um pouco constrangida, eles dão uma independência eventualmente ao Banco Central, mas não deixam ele ser independente. Confere essa minha impressão? Bom, os governantes, eles têm sempre, o legislativo, eles têm sempre esse desejo de ter o poder. Então, nas estatais, indicar apadrinhados, isso está mudando com a lei das estatais, com todas as confusões que teve aí. E no Banco Central, em quase todos os países do mundo, o Brasil, na verdade, é um dos poucos países do mundo que não há uma autonomia por lei. E nos países desenvolvidos, todos os países do G20, tem uma autonomia porque o Banco Central precisa ser o guardião da moeda, precisa ser visto como alguém que não tem interferência política, para poder dar estabilidade para a economia. Então é por isso. Agora, no Brasil, a discussão ocorre, avança, mas acaba, no final das contas, tem sempre um projeto e uma lei e acaba não sendo ainda aprovado. Tem uma lei agora, espero que esse ano seja o derradeiro e acabe aprovando. Em outras palavras, os governantes gostariam de ficar com a chave do cofre também, é isso? Porque o Banco Central, como ele tem o poder de criar moeda, ele pode financiar de forma inflacionária o déficit. E isso é sempre uma solução fácil que governantes que não têm outra saída acabam escolhendo em outros países. No Brasil, já há algum tempo, temos uma autonomia de facto, ou seja, no final das contas, não tem o financiamento inflacionário e a inflação tem caído nos últimos anos.
Enquanto o Banco Central faz força para controlar a quantidade de moeda disponível, manter a inflação baixa, tentar dar uma certa ordem à economia em geral, nós temos aqui no Brasil uma espécie de um banco de fomento, o BNDES, que parece ter tanto dinheiro em caixa que, como ele não sofre, parece, o mesmo controle ou a mesma disciplina que o Banco Central, ele acaba criando, vamos dizer assim, constrangimentos fiscais. É correta a minha avaliação? Na verdade, nos últimos anos, na época do governos anteriores, você teve uma emissão de dívida de 500 bilhões para o BNDES poder expandir o crédito. Então, esse constrangimento não existiu porque foi de forma explícita o aumento da dívida para poder deixar o BNDES continuar expandindo o crédito. Essa que foi a falta de constrangimento. Agora, o que está acontecendo é o inverso. Estão pedindo dinheiro de volta. Já teve vários bilhões voltando ano passado, retrasado, e esse ano também está voltando. Então, uma parte dos 500 bilhões está começando a voltar. Mas foi isso. Não é que eles têm capacidade de emitir moeda, nem capacidade de emitir dívida, mas foi o próprio governo que botou lá uma quantidade de dinheiro para expandir o crédito. Ilan, durante a campanha eleitoral circulou um vídeo nas redes sociais em que a senhora Thatcher, que na época era a primeiro-ministro da Grã-Bretanha, tentava explicar ao povo inglês que o dinheiro do governo, na verdade, não é do governo. O dinheiro pertence ao povo da Grã-Bretanha. Eu não sou um professor, e você é. Será que você daria uma pequena explicação para os nossos telespectadores? O que isso realmente quer dizer? Quer dizer que o governo não cria riqueza em geral. O governo arrecada imposto e com esse dinheiro que foi criado com emprego, ele arrecada imposto e gasta nos serviços, gasta com os funcionários públicos, gasta com tudo que precisar prestar. A moeda também é uma moeda que pertence à população brasileira. Se a gente abusar de emitir esse dinheiro, quem vai pagar é a inflação. E que é a inflação? Aumento de preço. Quem paga os produtos é quem está comprando. Então o governo não gera riqueza, o governo não consegue gerar algo de nada. Então, no final das contas, nós estamos aqui só administrando o dinheiro que todo povo cria. Eu posso concluir duas coisas dessa sua conversa. Primeiro, o governo não cria, mas nós damos a ele o poder de administrar o dinheiro recolhido em favor da população. E número dois, quando tem inflação e os preços sobem, eu imagino que quem mais sofre são as pessoas que menos recursos têm. Com certeza, porque quem tem mais recursos, em geral, ele tem a capacidade de pegar esses recursos e se proteger da inflação. Quem precisa pegar todo o salário e consumir todo ele no mês é que sofre mais. Quem pega o dinheiro, gasta vai no supermercado, aluguel, tem que gastar tudo. Se a inflação sobe, é o imposto direto nos mais pobres. Tanto que a distribuição de renda no Brasil melhorou bastante, a pobreza diminuiu, quando teve a queda da inflação, primeiro na época do Plano Real e depois essa queda da inflação maior, tem sempre ajudado os que têm menos recursos. Muito bem. Vamos sair um pouco da teoria, um pouco mais para a situação que nós estamos vivendo hoje. Eu sou um pouquinho mais velho que você. Quando eu ia para a escola, se falava que o Brasil era o país do futuro. Hoje, 60 e tantos anos depois, eu acho que talvez as coisas estejam um pouco melhores, mas as diferenças continuam muito grandes entre os que têm e os que não têm nada, ou têm muito pouco. O Brasil tem futuro? O Brasil tem jeito?
Certamente o Brasil tem jeito, até porque as soluções não são tão complicadas em termos conceituais. Você tem que, de alguma forma, controlar essa dívida, de alguma forma o Estado tem que se organizar melhor, nós temos que gerar incentivos para quem produz, para quem trabalha, tem que onerar menos quem está produzindo e, de alguma forma, facilitar a vida de quem está precisando. Então tem jeito, não é tão complicado, tanto que tem países que estão crescendo, que estão melhorando a vida do cidadão, não é nada impossível. Você acredita no Brasil? Eu acredito, mas a gente tem que, de alguma forma, se concentrar, evitar atalho, evitar o populismo e pensar no que de fato vai nos levar a crescer. Tem alguma coisa a mais, Ilan, que você gostaria de dizer para os nossos telespectadores que eu modestamente tentei lhe perguntar? Não, as perguntas são essas. Como é que a gente vai fazer para se desenvolver? Como é que é a questão da inflação? A inflação é uma questão importante, tem a ver com distribuição de renda e um pouco passar aqui para a comunidade judaica do Brasil a nosso desejo de desenvolvimento dentro do Brasil, que seja um Brasil do futuro. Ilan, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Tá bom, muito obrigado a você.